ansiedade e depressão. Todos entendem que ansiedade e depressão é uma doença. Tanto é que procuram médicos e tomam remédios para ansiedade e depressão. Só que toda vez que a gente fala sobre tratar a mente, tratar o emocional, todo mundo fica com o pé atrás. Eu questiono algumas vezes como é que o que é, na verdade, que a pessoa que tem ansiedade, depressão, pânico, fobias, entende de doença. O nosso corpo, ele é um conjunto, mente, corpo e espírito. E é assim, e eles funcionam em conjunto. As dores de uma depressão, de uma ansiedade, de fobias, pânico, qualquer outro distúrbio mental ou emocional, é uma doença sim. Porém, ansiedade e depressão não é curada com medicação. Isso eu posso afirmar. Se somente a medicação tratasse a pessoa com ansiedade e com depressão, isso seria fácil, né? Toma o remédio e fica tudo bem. Só que não é por aí. Se você não entender que problemas emocionais só são tratados com terapia, por que terapia é que faz a diferença? Qualquer método terapêutico, qualquer profissional que trabalha com terapia, psicólogo, psicanalista, terapeuta, tem dezenas de tipos de terapeutas, independente. Por que terapia? Porque a terapia ajuda a pessoa a compreender o que causou este medo, que a ansiedade é medo, e esta tristeza que gera a depressão. Tanto a ansiedade quanto a depressão, elas são usadas com mitos populares. Algumas pessoas usam para justificar o motivo de não fazer algo, o nome, a etiqueta ansioso. Eu não espero ninguém falar porque eu sou ansioso. Eu não vou ter uma vida social porque eu tenho fobia social. Eu entro em crise de pânico. E as pessoas tomam a medicação e ficam lá justificando. Eu estou ansioso, eu sou ansioso. Gente, a ansiedade, ela é um registro de medo. O medo é uma emoção primária, todo mundo tem. Tanto é que o medo é para manter a raça humana. Tem que ter medo? Tem. Porque se você não tiver medo de nada, certo? Como? Você vai cometer loucuras na vida, né? Vai atravessar sem olhar para a rua, vai pular de um lugar alto, vai cometer insanidades. Então, o medo é necessário. Quando é que o medo prejudica? Quando ele é além do que é verdade. O que a gente fala que é o medo de verdade? Olha, eu tô aqui com uma faca na mão. Se eu pegar essa faca e passar na minha mão, vai cortar. Isso é um perigo de verdade? É um perigo de verdade. Mas não quer dizer que toda vez que você for usar uma faca para almoçar, para cortar um pão, você vai se cortar. Então, quando você tem esse medo exagerado de algo que o perigo não é iminente, aí é ansiedade. Por quê? Por que é assim? Porque o medo, por ser natural, ele existe. Mas a pessoa fica com tanto medo, põe tanta limitação na vida, que vira uma ansiedade. É um sentimento de medo por tudo. Já não é uma emoção mais primária, é um sentimento mesmo. Já invadiu o pensamento, já dominou o comportamento da pessoa.
Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa olhar, listar todos aqueles medos e colocar em consideração. Medo, faz sentido esse medo? Então, por exemplo, se eu entrar dentro de um carro e fazer uma velocidade máxima numa BR, eu tenho medo de alta velocidade. Exemplo, eu tenho medo de alta velocidade. Então, você evita fazer o máximo que o seu carro faz, porque você tem medo de se acidentar. Faz sentido? Faz, claro, é óbvio. Então, não é ansiedade, é medo protetivo, é o medo da reação primária. Agora, eu vou ao supermercado, não consigo, passo mal, tenho pânico. É um medo real? Não, todo mundo vai ao supermercado fazer compra. Eu tenho medo de falar em público. Não falo em público, eu travo, eu gaguejo, eu não dou conta. O que é que vai acontecer com você, que é verdade, quando você vai falar em público? Eles vão te matar? Eles vão colocar fogo em você? Não, gente. Você só vai falar em público. Por que impede, esse medo impede? Ele não é primário, porque falar é normal. Agora, em público também é normal. O máximo que pode acontecer, as pessoas não concordarem com o que você fala. Mas eles não vão te matar por causa disso. Você não está num perigo iminente. Então, quando a pessoa tem medo de falar em público, o que é que acontece? Ele sente uma insegurança, uma falta de confiança em si, né? E medo de ser julgado, apontado e questionado. E por esses medos que as pessoas têm, eles evitam falar, ter vida social, se relacionar, por um medo que não é primário. É esses medos que você tem que identificar se isso é um perigo iminente ou é criação da sua cabeça. Tudo dá para questionar e compreender. Aí você, voltando lá no início, você está passando mal, fica tonto na hora que sai pra rua e chega no médico e fala, doutor, eu tô ficando tonto, eu tô com ansiedade. A pessoa já chega lá no médico e fala, eu estou com ansiedade. O médico vai, receita um remédio e manda a pessoa embora pra casa. Tá tudo bem? A pessoa vai pegar aquela etiqueta, colocar no peito e fala, eu sou ansioso, vai tomar medicação e pronto. O que precisava ser feito? Além da medicação, que há alguns casos para acalmar uma crise, porque a crise da ansiedade, o pânico, ela passa. Agora, a pessoa que é ansiosa, patológica, que é ansiosa o tempo todo, ela precisa de tratamento terapêutico. O medicamento é um tratamento terapêutico medicamentoso. Faz parte? Faz, mas ele não trata, ele não cura depressão e nem ansiedade. Nenhum transtorno emocional, nenhuma doença emocional é tratada com medicação. Alguns casos depressivos precisam sim de medicação, mas sem acompanhamento terapêutico, psicológico, a pessoa não progride. Por que eu estou aqui falando isso para vocês? Porque é tanta crença que impossibilita a pessoa de chegar a uma cura, a um estado pleno de saúde emocional, porque entendem que somente tomando remédio é que as pessoas se curam. É engano de quem pensa isso. Você que está tomando remédio para ansiedade, para depressão, ou aquele remedinho de vez em quando está em crise, deveria procurar eliminar essas crenças limitantes e procurar ajuda adequada. Ou não quer ir até um terapeuta, um psicanalista, né? Um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, né? Então, leia. Leia. Tem tantos conteúdos gratuitos na internet. Faça coisas diferentes. Se tá ruim do jeito que tá, é porque do jeito que você tá fazendo não tá dando certo. Não tá sendo bom para você. Então muda a forma de fazer as coisas. Já vai ajudar quem tem ansiedade.
Agora, continuar acreditando que os remédios vão tratar a ansiedade e a depressão é viver na escuridão. O que é escuridão? Na ignorância. Na ignorância, que eu quero dizer, é na falta de informação, na falta de orientação. Então, eu estou aqui orientando vocês que tomam algum tipo de remédio para ansiedade e depressão, que só os remédios não vão te curar. Para falar a verdade, vão fazer você se tornar um dependente químico. É isso mesmo. As pessoas têm maior preconceito quanto a dependentes químicos, né? Os drogados. Só que deixa eu falar uma coisa bem dura e bem pesada aqui para vocês. Os remédios vendidos na farmácia são todas drogas. Qual que é a diferença? São supervisionados, cobram impostos alguns precisam de receituário, né? Então precisa ser receitado por um médico, por um especialista na área que é o caso, no caso que nós estamos falando da saúde mental, por um psiquiatra. Mas hoje em dia, outros médicos também passam remédios para ansiedade e depressão, porque ansiedade e depressão é o mal do século. De cada 10, 8 estão doentes, para não falar 9. Mas 8 estão doentes. A ansiedade, ela domina tanto, ela tá tão predominante o tempo todo aí, que já virou parte do ser. Estranho falar isso, né? Mas se você tem vontade de melhorar a sua qualidade de vida, escute, é com carinho, é que eu estou entregando essa informação para você. Tá com ansiedade? Tá descontrolado? Sente desconforto físico, falta de ar, dor no peito, cansaço, como se deita e não dorme, ou dorme e acorda como se tivesse carregado toneladas durante o sono. Sua as mãos, os pés, as pernas ficam inquietas, não consegue memorizar, a memória fica ruim, a concentração fica ruim. É a sua ansiedade? Isso é ansiedade, sim. É ansiedade, só que já está num grau patológico. Aí você vai ao médico e pega a etiqueta, né? E toma um remedinho. Acorda, tá bom? Sem acompanhamento terapêutico, você vai continuar tomando remedinho a vida toda e vai se tornar um dependente químico. E quem cura o dependente químico? Um terapeuta. Então, de um jeito ou de outro, distanciar, é pegar aquele caminho mais difícil que você acha que é mais fácil. Por quê? Porque os remédios anestesiam a dor. Os remédios levam a pessoa que não está dormindo a dormir, a pessoa que está com uma crise muito forte de ansiedade se acalmar. De fato, é rápido, mas é anestésico. Então, por que anestésico, entre aspas, tá bom, gente? É porque só vai aquele momento, acalmar aquele momento, mas se não tomar o remédio, ele não vai ficar bem. Porque precisa descobrir de fato o que é que causou esse incômodo para se tornar patológico. No caso da ansiedade, é o medo. No caso da depressão, é a tristeza. Só que as pessoas hoje falam assim: eu estou triste, eu estou depressivo, o meu pai morreu, o meu gato morreu, meu namorado me largou, eu estou desempregada, eu estou. Briguei com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, ninguém na escola gosta de mim, eu estou depressivo, a vida é sem graça. E acha que depressão é uma tristeza, mas a depressão é uma tristeza que você não sabe de onde ela vem. Quando você sabe de onde vem a sua tristeza, é uma tristeza sim, precisa ter cuidado? Precisa olhar? Precisa sim. Mas quando você sabe de onde vem a sua tristeza, você já não é um grau de depressão que a gente pode falar grave. É um momento de tristeza que todos nós, seres humanos, passamos. A depressão, ela é grave quando você não entende o porquê que você está triste. Tem pessoas com depressão que têm, assim, vidas ótimas, tem família, tem filhos, tem trabalho, mas o tempo todo elas estão tristes. Conseguem promoções, ganham muito dinheiro e estão tristes.
Aí muita gente comete o absurdo de falar, mas por que você tem depressão se você tem tudo? Acontece. A maioria das pessoas que tem depressão fala, mas por que você tem depressão se você tem tudo? Não, o depressivo não tem tudo. Ele não tem a compreensão daquilo que está fazendo ele ficar tão triste. Então, a depressão, doenças emocionais, elas machucam o corpo físico e destrói a mente. A pessoa quando coloca aquelas etiquetas, eu gosto de falar etiquetas mesmo, bota a etiqueta aqui, ó, ansioso, depressivo, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho toque, eu sou fóbica, tem vários tipos de fobia. E aí justifica a falta de trocar, de movimentar de uma forma diferente por causa daquela etiqueta. Então, eu falo que isso, na verdade, essa desinformação, eu não posso questionar outros profissionais, mas o profissional que medica, ele tinha que orientar, faça terapia, você precisa de um acompanhamento psicológico. Porque é importante a pessoa que toma medicação para ansiedade, depressão e qualquer outro transtorno emocional, que sem terapia o medicamento não vai resolver nada. Aquela ideia, eu vou num psiquiatra e ele vai me curar. Só se você tiver algum problema que envolve neurológico, né? Falta de desenvolvimento do cérebro, neurônios, é outra parte. Mas dores emocionais, transtornos emocionais, você só vai conseguir curar, tratar definitivamente com terapia. Tá tudo bem vocês resistirem? Tá tudo bem. Vai chegar um ponto que vocês vão pegar e falar, nossa, quanto tempo eu perdi. Eu trouxe isso aqui hoje porque é revoltante a gente conversar com as pessoas e as pessoas falarem assim, eu tô ansioso, eu tô depressivo, eu sou isso, e minha vida tá um horror. A vida tá um horror, mas, gente, dá para modificar tudo. A natureza, ela funciona de uma forma para beneficiar a gente o tempo todo. O nosso corpo, ele é muito completo. Tudo que a gente precisa tem aqui na gente e tem também na natureza. Alimentação é importante, a água é importante, exercício físico é importante, bons hábitos para exercitar a mente, porque, gente, querendo vocês ou não, quem comanda o seu corpo é a mente. Por mais que seja difícil alguém entender isso e aceitar isso, quem comanda o seu corpo é a mente. Você acha que essa mente consciente que vos fala e, né, que compreende, que soma, que aponta, que critica, que julga, é a que manda tudo? Não, o cérebro é muito mais complexo do que vocês imaginam. Esse vídeo eu sei que vai ser um pouco polêmico, mas é necessário que vocês ouçam e compreendam que no seu cérebro existe o simpático e o parasimpático. É estranho, são palavrões? Não. Mas existe uma parte no cérebro que comanda o seu corpo. Você dá ordem para o seu coração o tempo todo bater? Não. Você dá ordem para os seus rins funcionar o tempo todo? Não. Você dá ordem para os seus órgãos internos funcionar? Intestino, pâncreas, fígado, pulmão, baço, todos eles. Vou esquecer aqui porque é muita coisa, né? Mas você não dá comando. O cérebro, por si só, coloca o seu corpo para funcionar. Agora, o que depende da sua consciência, que é racionalizar o que é medo, o que é tristeza e fazer escolhas em medicação, saúde, né? Evitar bebidas, drogas, aí entra de novo. A bebida é uma droga, ela causa dependência. Quantas pessoas acabaram com a vida delas com álcool, alcoólatras? Mas a bebida tá tudo bem, vende ali na padaria, no mercadinho, para todo lado, né? As músicas hoje em dia são
toda hora fala de bebida. Bebida é normal, né? Vende ali, tá tudo bem. O cigarro, vende ali, tá tudo bem. É proibido para menor? Menos pior, né? Agora, as drogas, aquelas drogas que vendem na farmácia, também causam dependência. E dependência grave. Muito grave. Os tarja preta, Rivotril, Alprazolam, Bromazepam e mais um tanto, eles são tarja preta, eles são uma droga que causa uma dependência igual cocaína, crack, maconha. Maconha ainda é natural. Cocaína, crack, êxtase, né? Causa o mesmo tipo de dependência. Ah, chocou? Tá chocado agora? Porque falou de dependente químico, né? Falou de cocaína, crack, maconha. Meu Deus, é do demônio, né? Não faz parte do ser humano. Só que o mesmo motivo que levou a pessoa a usar cocaína, crack e maconha é o mesmo motivo que está fazendo você se entupir de tarja preta e remédio para dores emocionais. Só que qual que é a diferença? Um compra na boca e o outro compra na farmácia. Só que tem alguma diferença? Não, nenhum. Todos os dois são dependentes químicos. A única diferença é o lugar onde compra. Porque o tratamento para quem está, o desmame, para você ter a noção, um dependente químico, quando ele vai buscar levado ou pede, né, ajuda, ele é retirado dele as drogas e é introduzido as drogas da farmácia para poder colocar as drogas da farmácia e ir retirando aos poucos para ele não morrer com uma crise de abstinência. Agora, as drogas da farmácia, se o médico que te receitou não quiser perder a sua consulta, ele vai te entupir de remédio até o fim da sua vida, porque não vai curar se você não procurar um tratamento terapêutico. Agora, quando você escolhe qual que é a forma de tratar a dependência de remédio, de farmácia e drogas do traficante, é o mesmo. É o mesmo procedimento, não muda. Então, não adianta você que toma lá remedinho tarja preta para dormir, apontar o dedo para um viciado em cocaína, crack e essas drogas químicas e falar que você é melhor do que o outro. Não, porque você está usando a mesma coisa. Algo externo para suprir um vazio que existe dentro de você. Érica, mas está muito agressivo esse vídeo. Cara, mas se vocês não ouvirem de alguém o que é de verdade, vocês vão viver numa ilusão a vida inteira. Colocar a culpa dos outros, de um problema seu, um vazio seu, é muito fácil, não é? Mas vocês, todo mundo, todos nós, eu e todo mundo, nós somos responsáveis pelos nossos estados emocionais. Porque a gente pode fazer escolha o tempo todo, porque Deus nos fez perfeito, completo, com tudo que a gente precisa. O nosso organismo, ele funciona o tempo todo sem a nossa mente consciente ficar dando comando o tempo todo. Então, ele é complexo. Mas todo mundo só dá importância para aquilo que vê e esquece que aquilo que você não vê é que está mantendo o seu corpo em pé. Então, prioriza, por exemplo, é triste uma dor física? É cruel, mas muitas dores físicas começam porque a sua mente, o seu estado emocional não está bem. O que eu quero com isso? Eu quero que, com esse vídeo, né? Um vídeo longo, um vídeo até meio, assim, impactante, mas, na verdade, eu quero que vocês entendam, abram os olhos, acordem, que vocês que estão tomando medicação para ansiedade, para depressão, para o pânico, transtorno obsessivo compulsivo, pós-traumático, um monte de situações aí, todos os transtornos emocionais, não vou citar aqui todos porque é muito. E o que acontece? Só os mais comuns, ansiedade e depressão, porque eles hoje fazem parte do vocabulário do ser humano. De 10,
que você conversa, 10 falam sobre ansiedade e depressão. Se não eles que estão assim, conhece alguém que está. Então, eu quero que vocês entendam que essa crença de que terapeuta, psicólogo, psicanalista e psiquiatra é coisa pra gente que fora do controle totalmente, é equivocada. É equivocada. A não ser que vocês continuam acreditando nessa única verdade de vocês e não consigam olhar para o lado de fora, né? Assim, estão olhando assim, e se vocês começarem a olhar mais a fundo, vocês vão entender que a necessidade de buscar uma ajuda terapêutica vai fazer a diferença total na sua vida. Total. Não quer uma ajuda profissional? Não tem como sentar diante de um profissional? Não tá afim? Gente, tem como a internet é o tempo todo mundo olhando, né? No YouTube, no TikTok, olhando a vida dos outros, né? Comentando sobre a vida dos outros. Comecem a olhar conteúdos que vão beneficiar a sua vida. Comecem a tirar conceitos importantes que vão te acrescentar. É divertido ficar bisbilhotando a vida alheia? É, mas o mais importante é cuidar da vida da gente. Então, eu espero que vocês cuidem da vida de vocês com mais amor, com mais respeito ao próximo, com menos julgamento. E que esse vídeo vocês consigam assistir do início ao fim e tira algo de proveito para entender que a ansiedade e depressão têm duas raízes muito significativas. A ansiedade é o medo e a depressão é a tristeza. Uma tristeza que você não sabe de onde ela vem. Agora, como é que vai descobrir isso? É um trabalho que você tem que olhar para dentro de você e entender por quê. Faz sentido? Pergunta simples. O que vai acontecer comigo no supermercado? No supermercado tá todo mundo ali fazendo compra, às vezes nem vê você, né? E você tá com medo de ir lá por quê? Então façam perguntas simples. Eu não falo em público, eu tenho vergonha de falar em público. É muito mais fácil e cômodo para a pessoa falar, eu não vou falar em público porque eu tenho vergonha, do que pegar e falar. O máximo que pode acontecer é você trocar uma palavra ou dar errado. Você não vai morrer por isso. E por que não pode errar? Quem é o ser humano que não erra? Todo ser humano erra. Todo ser humano erra. Porque o erro é para aprendizado. Ou você erra e aprende, ou você não aprende nada, porque sem errar você não aprende nada. É assim que é a vida. Como eu disse, esse canal é para informação, orientação. Então hoje eu deixo para vocês essa informação sobre ansiedade e depressão e de uma forma bem simples, né? Sem termos científicos, para que todos possam compreender melhor. Então, cuidem da vida de vocês, sejam mais amorosos com vocês, sejam mais amorosos com o próximo. Tirem da palavra de vocês o julgamento por si mesmo e o julgamento pelo próximo. Tira essa palavra. Ninguém é capaz de julgar ninguém. Se você julga alguém, você também é julgado. Então, ame você, ame o próspero, saúde e paz para todos. Fiquem bem.